Fala pessoal, beleza? Seguindo então com o nosso tutorial de Git, o primeiro passo que a gente precisa fazer é abrir um projeto com o nosso Git, né? Como que a gente faz isso? A gente pode clicar aqui no menu iniciar, digitar prompt de comando, certo? Eu vou deixar ele aqui na lateral. E eu vou abrir uma pasta aqui também do projeto em si, tá? Eu vou deixar também aqui bem posicionado o prompt de comando, certo? Para a gente conseguir abrir esta pasta aqui, que está na área de trabalho aqui no terminal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa navegar até ela, né? Então, cd de change directory, né? Desktop, cd projeto teste. Certo. Agora a gente pode até jogar o comando dir e verificar se esses arquivos são os mesmos que a gente está vendo aqui, né? Então a gente tem index, o about e a pastinha assets, né? Index, about e assets. Bom, agora o que a gente precisa fazer, tá? Vou limpar a tela. Vou jogar o primeiro comando aqui, que é o git status. O git status, ele fala aqui pra gente, né, como mensagem de retorno, que a gente não está trabalhando em um repositório. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar esse repositório. O comando para isso é o git init. Certo. Ele trouxe uma mensagem aqui informando que a gente conseguiu fazer um repositório, né, porém ele está vazio, tá? Isso não tem problema nenhum, tá? A gente já vai entender o porquê que ele identifica dessa forma. E outra coisa que a gente pode notar é que ele criou uma pastinha oculta aqui, né? Na lateral. Essa pasta a gente não consegue enxergar ela enquanto a gente está codificando, fazendo os nossos projetos. Mas é interessante a gente saber que isto é criado quando a gente está utilizando o Git no nosso computador, certo? Então, o que a gente precisa fazer agora, né, para poder trabalhar com o Git em si, né? A gente pode jogar os comandos a partir daqui, git add, para a gente adicionar um arquivo que a gente está utilizando aqui dentro do nosso repositório, que, por exemplo, pode ser um index.html, certo? Agora eu vou utilizar o comando git status novamente, para a gente visualizar o que está acontecendo dentro do repositório, né? Como que o Git está enxergando tudo isso daí. Bom, aqui ele já identificou esse arquivo que a gente adicionou, né? Para a gente poder registrar ele, né? Que é o index.html, tá? Então esse arquivo não está registrado ainda, mas se a gente jogar o comando git commit, a gente vai registrar ele. E esses outros arquivos aqui eles estão de fora, tá? Antes da gente continuar com todo esse processo, eu vou excluir essa pasta aqui, que é a pasta Git. Apertei Delete, excluir. Vou colocar Git Status novamente. Pronto, agora a gente não tem mais um repositório. A gente vai mudar de ambiente agora, para facilitar o nosso trabalho. Agora a gente vai abrir a pasta Projeto Teste, só que a gente vai abrir com o VS Code, tá? Então eu tenho aqui no meu menu de contexto, abrir com Code. Bom, aqui no meu VS Code eu estou enxergando a minha pasta, né, com todos os arquivos aqui, né? E aqui eu tenho a opção aqui de abrir um terminal aqui, tá? E a gente chama de panel aqui dentro, mas a gente pode usar tanto o Ctrl J quanto esse botão aqui, que é o terceiro botão aqui da nossa interface, tá? Aqui nesta opção você pode selecionar entre vários tipos de terminal, tá? Então a gente tem o PowerShell, a gente tem o prompt de comando do Windows e a gente tem o Git Bash também. Eu selecionei como padrão para me trabalhar com o Bash, tá? Eu gosto mais de utilizar o Bash, mas vocês podem utilizar qualquer um, tá? Nesse momento. Então a gente vai repetir todo aquele processo que a gente está fazendo. Eu vou limpar aqui o terminal e vou clicar nessa terceira opção aqui, tá? Para a gente entender o que está acontecendo em tempo real e como o VS Code melhora a nossa visualização quando a gente trabalha com repositórios Git. Vou clicar aqui então
E aqui vocês podem ver que a gente tem esse botão aqui, né, que é o Initialize Repository. Então, esse botão aqui ele representa a mesma função que o comando git init. Eu vou colocar o comando git init aqui, tá? Podem reparar que a gente não precisou navegar também até a pasta, né? A gente já entra aqui na pasta quando a gente utiliza o terminal integrado do VS Code, então fica muito mais fácil para se trabalhar. Vou apertar Enter agora. E aqui a gente tem todos os nossos arquivos já prontos para ser comitados, né? Para a gente poder registrar eles, né? Para a gente poder adicionar os arquivos, então eu vou colocar aqui a git add e eu vou colocar index.html. Pronto. Vejam que aqui também alterou, tá? Aqui a gente tem toda essa marcaçãozinha aqui, né, que está como U, né, que está de untracked, e o A, que é o added, né, que ele foi adicionado. E a mesma coisa que a gente está fazendo aqui com o terminal utilizando o comando add, a gente pode também utilizar esses ícones aqui. Esse ícone de mais aqui, se a gente clicar nele, é o mesmo processo de utilizar o comando add, tá, do terminal. Então a gente pode também estar colocando todos esses itens através desse botãozinho aqui, tá? Outra forma também da gente adicionar os arquivos é com o comando git added ponto. Isso ele vai pegar todos os arquivos que foram alterados no seu projeto e ele vai adicionar todos de uma vez só. Neste caso, eu vou selecionar alguns arquivos aqui, né, com Shift, tá, ou com Ctrl, vocês que sabem, e eu vou clicar com Unstaged Changes, né, para tirar eles da área de registro. E aqui a gente só vai registrar este arquivo aqui, tá? Então eu vou colocar o nosso primeiro comando aqui para poder registrar, que é o git commit -m, e eu vou colocar uma mensagem, né? Como eu estou adicionando o arquivo about.html, eu vou colocar aqui about.html também. Apertei Enter, ele vai registrar o arquivo, tá? Certo. Aqui ele está dando detalhes de como foram feitas essas adições, mas pode ser que no primeiro momento em que você esteja utilizando o seu VS Code, ele não tenha acontecido dessa forma, né? Ele pode ser que ele tenha tido um problema, um erro, né? Então, às vezes quando a gente não tem o VS Code, o Git configurado na nossa máquina, ele vai vir com um problema, tá? Então eu vou abrir uma colinha que eu tenho aqui, só para vocês entenderem. Aqui neste computador eu já utilizei esses dois comandos aqui, tá? Que é para definir o username e usermail. Só deixa eu ver se eu consigo configurar para tirar essas opções para que vocês possam ver, né? Vou deixar vazio. E o e-mail eu vou deixar vazio também, fazer o processo totalmente inverso. E agora eu vou adicionar um arquivo, né, git add index.html, e agora eu vou colocar como git commit -m, aí eu vou colocar index, né, que eu estou adicionando index para ser registrado ali. Bom, praticamente é essa mensagem que vai aparecer para vocês, tá? Então, você não configurou quem que é o e-mail do usuário que está fazendo esse tipo de transação aqui, né? E você também não adicionou o nome, então você precisa adicionar. Então, esse é um ponto importante também. Você pode pegar, né, esse comando que é o git config --global user.name, daí o seu nome, né? E adicionar aí no seu terminal. O global quer dizer que o significado de global aqui é porque ele vai afetar todo o seu Git, tá? Então todos os seus repositórios que você estiver trabalhando, ele vai utilizar o seu nome e esse nome que você configurar e esse e-mail aqui, tá bom? Então eu vou colocar esses dois comandos aqui, tá? Vou ir um pouco mais rápido agora.
Certo. Agora, continuando aqui a registrar os nossos arquivos, eu vou utilizar outro comando aqui para a gente poder registrar tudo de uma vez só, tá? Então, vou colocar git add ponto. Ali, agora todos os arquivos estão prontos, né, para ser registrados no nosso repositório. E eu vou colocar git commit -m e eu vou colocar site completo. E se eu colocar agora o comando git status, ele vai avisar para mim aqui que eu não tenho nada para registrar, né? Nada para fazer commit. A árvore de trabalho está limpa.